No vídeo de hoje teremos esse bolo incrivelmente delicado, bem rosinha, cheio de brilho, com detalhes em dourado, e esse topo com essas cores perfeitas. Então, se você já gostou, já se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e vamos lá, porque o primeiro passo é fazer a massa do bolo. A massa que eu faço, vocês estão carecas de saber que é a massa amanteigada. Eu faço a minha massa inteira na mão mesmo, não uso nem batedeira, nem liquidificador. Só vou adicionando os ingredientes aos pouquinhos e mexendo com um fouet ou com uma espátula. Porque geralmente eu faço esse tipo de bolo, eu tô bem na correria, então tem que ser uma coisa bem rápida, pra não perder tempo. Esse bolinho que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, ele tem 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Então essa receita que eu tô fazendo é a menor receita de bolo que eu faço, que ela vai só 2 ovos e, na minha opinião, ela tem o tamanho suficiente pra caber em uma forma de 15 por 10. O tamanho que eu preciso também, porque eu faço meu bolo com 3 camadas de recheio e 4 camadas de massa. E nesse vídeo aí em específico eu não fiz o meu bolo com ovo caipira, por isso que ele não ficou tão amarelinho como sempre fica. Mas tudo bem, né? Porque a intenção é o bolo ser de massa branca, não é nem amarela, né? Finalizei a minha massa de bolo colocando o fermento e agora eu vou mexer delicadamente pra diluir bem. E olha o tanto que essa massa fica bonitinha, gente. Rende bem pouquinho, é exatamente pra um bolo de 15 centímetros. Eu untei a minha forma com desmoldante, é o que dá certo pra mim, ou quando eu tenho tempo eu forro o fundo da forma com papel manteiga. Essa massa aí dá até metade da minha forma e eu acho isso excelente, que ela cresce sem derramar tudo, né? Enquanto o meu bolo assa, eu vou fazer o meu recheio pra tudo esfriar meio junto. E o meu recheio nada mais é do que um brigadeiro de leite ninho tradicional, é 2 caixinhas de leite condensado e 2 de creme de leite, com umas 5 colheres de leite em pó. Eu diluo muito bem antes de levar pro fogo pra depois não ficar empelotado, porque não adianta nada a massa ser bonita, o recheio tá lá horroroso, né? Vai mexer a minha brigadeirinha. Ela ficou aí no cozimento por mais ou menos 18 minutinhos e o ponto é esse. Geralmente eu gosto de deixar só uns 15 minutinhos porque eu achei que o meu recheio ficou um pouquinho firme demais, mas deu certo ainda. E aí, lá pra depois, quando tudo tá frio, eu vou começar a montagem do meu bolo. Olha o tanto que a minha massinha ficou bonitinha. O desmoldante tá super em dia, né? Porque desenformou inteirinho o meu bolo. E eu uso um nivelador de bolo pra cortar as camadas, porque eu quero minhas camadas bem fininhas e aí eu regulo lá nele. Porque eu tenho a impressão de quando eu corto meus bolos, tipo com a faca ou com a linha, o corte livre assim, fica torto. E com o nivelador de bolo não tem esse risco. Aí eu deixo lá do jeito que eu quero e aí é só passando delicadamente. Mas com esse nivelador de bolo tem que ter um certo cuidado também, porque qualquer coisinha o bolo já racha inteiro. Tem que ser com delicadezas, tem que ser aos pouquinhos, porque se a gente vai cortando uma vez, é lógico que o bolo vai rachar e vai perder todo o seu serviço, né? E aí depois eu esqueci de gravar pra vocês, essa última parte aí minha, meu bolo ficou meio alto. Aí eu só cortei um pouquinho da parte de cima pra ele não ficar tão altinho, e foi só isso que eu fiz. E aí depois que eu cortei meu bolo, tá na hora da prensagem, peguei a mesma forma que eu assei, só coloquei um plástico dentro dele, que a gente vai prensar aí no plástico. E esse saquinho que eu uso aí é daqueles de bobina, daqueles que a gente acha em supermercado, em frutaria, pra pesar a fruta. E coloco o primeiro disco de massa e vou molhando muito bem com a minha caldinha de leite condensado. E aí, como eu tinha falado anteriormente pra vocês, eu achei meu recheio meio firme, aí foi meio difícil pra eu conseguir passar a minha colher nele, porque geralmente eu gosto de rechear os meus bolos com saco de confeitar, e esse aí até com a colher tava meio difícil. Ele tava cremoso só porque eu gosto de trabalhar com o meu bolo com recheio mais mole um pouco. Não significa que deu errado, mas poderia ter sido melhor, é isso. Como esse sabor é de leite ninho com Nutella, em todas as camadas eu vou colocar uma quantidade bem generosa de Nutella. Foram aí mais ou menos umas 2 colheradas nessa camada, que eu vou alisando bem com a minha colher, depois já jogo a minha massa de bolo por cima. Umedeço muito bem novamente, mas não tanto pro meu bolo não desformar inteiro, não rachar, não haver imprevistos. Então eu molho meu bolo pra ele ficar bem molhadinho, só que não demais pra ele não ficar lagado e não pouco demais pra ficar seco. E agora é só repetir o processo até terminar as camadas de bolo, porque como eu faço 3 camadas, aí é tudo a mesma coisa. E quando você for fazer um bolo, aí você escolhe se é 2 camadas de recheio ou se é 3. Eu prefiro a camada de bolo mais fina e 3 camadas de recheio, porque tem uns bolos que a gente vê por aí na internet que o bolo tem uma grossura gigantesca, vai ver, não tem quase nada de recheio. Eu não gosto, é uma questão de gosto, né? Quando eu parto um bolo e eu quero comer um bolo, eu gosto que ele esteja úmido, eu gosto que ele tenha recheio gostoso, e a quantidade de recheio tem que ser mais ou menos igual à grossura de massa. Pra mim é mais ou menos assim que funciona. Pelo meu bolo ser bem molhadinho, testando de camada de recheio, ele fica bem pesado. Um bolo meu de 15 por 10 deve pesar aí mais ou menos 2,5 kg ou até 3 kg, porque geralmente
geralmente esses recheios que são à base de brigadeiro são muito mais pesados. Porque se eu fosse usar, por exemplo, um recheio que vai à base de chantilly, ele ia pesar bem menos. Praticamente a metade do peso que seria um bolo de brigadeiro é um bolo com recheio à base de chantilly. Finalizando a parte da prensagem do meu bolo, é só amarrar o saquinho e levar pra geladeira. Nesse caso, esse bolo meu ficou 1h30 no congelador e umas 2 horas na geladeira, pra ele ficar bem firme mesmo. Agora é só desenformar ele no pratinho e partir pra decoração. Geralmente a gente usa o saquinho que é pra facilitar na hora de desenformar, só porque aí o saquinho pega um vácuo que aí demora demais da conta, mas dá tudo certo. É só tirar o saquinho e olha o tanto que essas camadas ficaram lindas. E aí eu fiz um chantininho no rosa, um rosa bem clarinho, bem delicado, e fui passando no meu bolo com a ajuda de um saco de confeitar e a minha bailarina, porque aí a bailarina vai girando e eu vou colocando meu chantininho. Esse bolo é bem delicado mesmo, ele não tem trabalho de bico, ele tem só um efeitozinho com espátula na parte que tá rosa, porque a parte que é branco a gente vai fazer só um detalhezinho no dourado. Eu sempre gosto de começar os meus bolos pela parte de cima com a minha espátula, ela é uma espátula de bolo bem pequena, que eu sinto que dá pra trabalhar melhor nos detalhes do bolo. E eu até já tive espátulas maiores, mas eu gosto dessa menorzinha aí. Pra mim, trabalhar com essa aí é muito melhor. E aí, com essa mesma espátula, eu dou uma ajeitada nas beiradas do bolo pra só então vir com espátula de efeito. E aonde tá faltando chantilly, eu volto com mais chantilly e passo a espátula novamente até chegar ao resultado que eu quero. E na parte de cima, eu faço as quinas bonitinho e esse detalhe que eu tô mostrando aí pra vocês. Eu vou girando a minha bailarina e fazendo esse movimento aí com a minha espátula. Ficou parecendo uma florzinha, porque faz até sentido, né? Porque vai flores nesse bolo. E na parte de baixo é esse chantininho totalmente branco e é alisado com essa espátula. Tem que tomar bastante cuidado pra não estragar o que eu já tinha feito. E aí, com essas quininhas bem deformadas mesmo, eu vim passando o meu dourado com álcool de cereal. Diluído no álcool de cereal, né? Porque eu passei com um pincel. Pra finalizar um bolo lindo desse, eu coloquei bastante glitter. Esse é um glitter perolado, ele é bem fininho. Eu acho ele perfeito pra esse tipo de bolo. Ele é lindíssimo. E olha de perto esse glitter, que maravilhoso que ele é. E agora, com o bolo todo pronto, foi só colocar os topos, que são essas flores lindas e maravilhosas. Deu todo o tchan desse bolo, ficou uma combinação perfeita. Eu amei demais fazer esse bolo. Espero demais que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!